Olá, empresários, tudo bem com vocês? Hoje, recebendo aqui nada mais, nada menos do que meu amigo Matheus da Veneziano Lopes, meu amigo. Tudo Valeu, bem, meu amigo? Como Cleiton. é que você Muito tá? obrigado. Tô muito bem, obrigado. Obrigado pelo convite. Mairon também. Tô feliz demais em poder estar participando aqui. Eu tava aguardando esse momento, viu? Eu tava esperando o Isso. convite. Ele prometeu e o convite veio. Muito Prim- obrigado, viu? Tô muito feliz, de verdade. Nós que agradecemos, meu amigo, por você ter aceitado assim já de prontidão. Saiu de Natal só para vir gravar esse podcast aqui. Chamado da Vigo, né? É, e, Chamado fica- da Vigo. e ficamos honrados aí, não, da Vigo Sistema. Mário, E aí, cara? E aí, como é que nós estamos? Assunto hoje é venda, né? Exato, com exato. certeza. Ganhar isso. dinheiro, né? Verdade? Perfeito. Exatamente, Amigo, exatamente. vou iniciar a pergunta, depois Mário logo em seguida com a dele e vamos sair aqui no bate-bola, Bora, beleza? bora, vamos pra cima. Vamos lá, irmãozão. Não tenho dúvida que, assim como as mesmas dificuldades que nós que trabalhamos com automação e software e a gente sempre se depara com dúvidas frequentes de empresário, eu gostaria de saber de você, para ver se vai bater a mesma, vamos dizer assim, se estamos sincronizados. Quais são as maiores dúvidas, certo, que os empresários costumam ter ao contratar sua consultoria? Bom, Cleiton, assim, são várias, né? Então, aquela coisa. Existem normalmente duas situações de empresa, de situações que as empresas se encontram quando precisam de uma consultoria. Ou o negócio não está indo bem, existe uma necessidade muito urgente dos resultados, ou o negócio está andando e pode crescer mais. Né? Da- Então, normalmente são essas duas situações. Mas, normalmente, quais são as maiores dores? Pessoas, são pessoas, contratação, clareza do que realmente a gente deve acompanhar da sua equipe, até que ponto eu consigo exigir da minha equipe, o que que é responsabilidade deles, o que que é minha responsabilidade, mas de maneira geral a maior dor de todas hoje se concentra em pessoas, contratação, é aquela coisa, os anos passam, as ferramentas obviamente vão evoluindo, vão surgindo coisas novas, mas a raiz do São problema as pessoas. são as pessoas. Ainda é coisa de 10 anos atrás, é hoje, é 10 anos para frente. E ontem nós nos encontramos e você falou um negócio para nós estávamos lá em São Bento e o Cleiton falou uma coisa que é absoluta verdade isso. A equipe é o espelho do dono, é o espelho na realidade do líder. Né, do gestor, seja na figura do empresário, seja na figura de um gerente, independente do cargo que você, mas se você é líder, é o seu espelho. E isso vai muito de encontro com o que a gente acredita, né? Então, aquela coisa, a gente vê muito, se o dono senta, a equipe deita. Se o dono deita, a equipe morre. Liderança fraca, equipe fraca, Com certeza. né? Não tem como. Espelhamento, né? Você é o meio das pessoas com que você mais convive. Então, se eu estou numa gestão, numa liderança, onde é uma liderança fraca, sem atitude, desorganizada, automaticamente aquilo ali desonera, É, né? E Myron hoje aqui, ele é responsável, né, nessa parte de liderança, é o nosso colaborador que com muita presteza ele faz essa análise dos nossos colaboradores, ele quem faz pegando um gancho no que você está falando, faz um onboard de todos os nossos novos colaboradores ó, legal. e mediante a essa dificuldade que ele falou que realmente hoje a grande dificuldade nas empresas está na contratação. O que é que você poderia ajudar para poder a gente dar andamento nesse assunto? Hoje eu acho que o que a gente mais tem acertado nas contratações aqui na Vigo é de fato entender da onde a pessoa veio, ou como é a crença dela, como ela foi criada. Muitas das vezes não tem nada a ver, né? Ele sabe fazer o quê? Sabe mexer no computador, mas isso é teórico, você ensina a qualquer pessoa. Então, em um mês o cara vai saber o que fazer. Mas a cultura dele, né? Vem de B. Se a cultura dele foi sempre trabalhar sozinho, foi sempre trabalhar, não foi trabalhar de unidade, né? Então isso acaba atrapalhando bastante e quando você junta ele na equipe, a gente tem uma cultura aqui, uma frase que talento vence jogos, mas só a equipe que vai ganhar o campeonato, né? Isso Todos aí. juntos. Então se ele não tiver essa habilidade é muito problemático.
E a gente aqui costuma a fazer a contratação baseado no CHAR, que é conhecimento, habilidade e atitude, né? Então, e caráter. Então, assim, a habilidade você pode desenvolver, né? A atitude, mas o caráter não molda. Vem de berço, né? Vem de berço. Então, você contrata pelo conhecimento técnico, mas demite sempre pelo comportamental. É verdade. Eu queria até ressaltar aqui uma coisa que a gente percebe bastante. Quando você tem um colaborador, existem vários tipos de demissão. Tem a demissão que é o colaborador que se demite, né? Que é aquela demissão motivada por algo. Mas existem alguns desligamentos que necessitam ser feitos por questões de custos, resultados. E eu costumo dizer que essas são as piores demissões. Porque às vezes você está demitindo uma pessoa que está ali realmente que tem vontade, que tem uma atitude, mas infelizmente naquele momento você não consegue manter no negócio. Que pode acontecer. Mas na maioria dos casos, quando você tem uma pessoa com uma atitude boa, uma atitude positiva, com valores e princípios, essas coisas que traz de casa mesmo, você vai insistir mais um pouco. Verdade. Talvez você vai mudar aquela pessoa de posição, você vai investir numa consultoria, você vai investir num treinamento, mas você vai investir, você vai esgotar mais forças para você conseguir trazer essa pessoa para aquilo que você quer. Então, assim, a maioria dos casos, é isso que você falou, as pessoas são contratadas por comportamentos e demitidas contratadas por currículo e demitidas por comportamento. São raros os casos que você tem uma pessoa com atitude positiva e você desliga. Ainda mais nos dias de hoje. Então, isso que vocês falaram sobre você ir atrás da cultura daquela pessoa, do berço, entender. São coisas simples que as pessoas, às vezes, não fazem. Mas, por exemplo, você mora com quem? Você mora com seu pai? O que seu pai faz? Né? Quem foi que participou da sua criação? Foi sua avó? Foi sua mãe? Foi o seu pai? Porque isso diz muito quem é a pessoa. Então, você hoje fazer um bom processo seletivo, você estar sempre buscando talentos, você estar sempre atento, toda e qualquer empresa sempre terá espaço para quem é bom. Qual é a empresa que não abre espaço para um Neymar? Neymar não foi o melhor exemplo. Um Messi, um Cristiano Ronaldo, toda empresa vai abrir espaço. Né? Porque sabe que essa pessoa, por mais que enxuto, por mais justinho que esteja ali o seu quadro, é uma pessoa que vai entrar para somar. E uma coisa importante também é sempre fazer um PDCA dessa contratação. Contratou, cara, foi bom, mas pecamos aqui. Né? E na próxima. Então, sempre, cada contratação, você entender onde você errou, onde você acertou, para que você tenha esse progresso. Porque senão toda vida você erra, você não colocou na sua análise, na próxima você vai cometer o mesmo erro. E é muito cômodo você responsabilizar exclusivamente o colaborador, o funcionário. E você é o gerente, você acabou de falar, a empresa, o funcionário ele é reflexo do dono. Você né? vai ficar delegando você vai estar delegando uma responsabilidade que é sua. Que inclusive toda ou demissão ou toda saída de um turnover da empresa, a gente sempre conversa com os colaboradores para entender ou ele foi demitido ou ele pediu para sair, a gente entendeu o que levou a isso e que feedbacks ele dá para que a gente possa melhorar como empresa. E isso nos traz clareza para que a gente possa melhorar cada vez mais as ações internas para que isso não aconteça. Esse é o feedback mais sincero. Que a pessoa não tem mais nada a perder. Exatamente. O que ela tiver que falar, ela vai falar, ela vai rasgar. Para ela não tem mais nada a perder. Então, nesse momento, você sentar, vem cá, me diz aí, o que eu tenho que melhorar? O que você vê da minha empresa? Isso, perfeito. E simples, só perguntando. E muita da gente não faz isso com medo, acha que isso é bobagem. E tá tudo bem. Cada um tem os colaboradores que merecem. Então, tem aqueles colaboradores que saem daqui, que fala bem, e que gosta, e que ama a empresa, e que, mesmo saindo, entende que não está saindo porque está sendo injustiçado. Foi um ciclo. Entende que realmente a pessoa deixou a desejar e que realmente ela confirma toda a leitura que a gente fez, mas antes a gente treinou, não deu certo, troca. Treina, troca. Uma coisa importante para chegar nesse nível dela entender, tem que existir também comunicação.
Não Sim, é chegar, eu ia dizer por isso. exemplo, você não dá o feedback ao colaborador, fica sem feedback, e aí, não, tá bem, daqui a um mês tá demitido. Cara, oxe, Como é que você estava tava bem? Obviamente ela não vai receber bem. Isso, Pois é. perfeito. Então, assim, chama, conversa, analisa. Que indicadores a gente pode melhorar lá? É o quê? É atitude, é pontualidade, é sinceridade, é habitualidade, é frequência. Então, tem vários pontinhos que nós temos aqui, que nós fazemos análise mensal para saber exatamente o que é que melhorou, o que é que piorou, o que é que ele precisa melhorar. Porque o que não é medido não tem como saber, não ser mensurado. Então, para que a gente possa trazer isso com mais presteza e trazer isso com mais clareza, para que o colaborador, de fato, ele possa melhorar, porque num período que você contrata, você tem 90 dias para poder realmente firmar. Então, cara, aproveita aqueles 90 dias e analisa mesmo, né? Então, se reúne semanalmente, olha, você está pecando nisso, você melhore nisso. Então, quer dizer, em um mês você já sabe se a pessoa tem jeito ou não. Esses 90 dias a gente vai avaliar mais as habilidades comportamentais, Exato. né? Se você for analisar, porque 3 meses, ainda mais, por exemplo, num negócio como o de vocês, Você demora, né? Até a demora até pessoa tá desenvolver, ainda maturada. mais se você contrata uma pessoa que não é do segmento, que você está desenvolvendo do zero. Agora, 3 meses é atitude. Então, acho que esses 3 meses, o líder, o gestor, ele tem que estar muito atento, tem que estar muito afiado. Nós colocamos aqui a cada 30 dias o feedback. Uhum. Na verdade, toda semana você tem aquele feedback, mas... Feedback formal, né? Isso, mas sentar para olhar cada categoria que ele foi avaliado, Aham. porque não adianta também avaliar no 25º dia. Na verdade, no finalzinho ali, uma semana faltando para os 90. Vai melhorar o quê, entendeu? A Porque pessoa depois ficou passar... solta 2 meses e meio. Exato, entendeu? Em vez de delegar, você tá delargando, né? Tá colocando, ó, vai fazendo aí que a gente vai vendo. E eu sinto que também, após você dar o feedback, ele se sente mais acolhido, se sente que realmente... Pertencimento, né? Pertencimento, o grau de pertencimento. Mas mudando aqui um pouco de assunto, que o assunto é bom, mas uma coisa que a gente não pode deixar de falar aqui é metas, vendas, Ai, meu Deus. que é o DNA, que eu vejo como um DNA da veneziano. E aí, qual é a dica que você poderia dar para aqueles empresários que estão com dificuldade, que muitas das vezes que não tem meta? Ontem mesmo eu estive conversando com um empresário e disse, não, eu nunca tive meta. Eu disse, cara, para mim, meta é como se fosse um personal trainer. Quando você está com aquele personal trainer, que o cara vai mais um, e quando você não tem meta, então, tipo, se vender o 1.000 tá bom, Tanto faz. se não, tanto faz. Né? Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer canto que você for, dá certo. Meta é o sonho do empreendedor e o terror do colaborador. Quando é mal implantado. Exato. Quando Isso, é mal porque implantado, é assim mesmo. para aqueles vendedores que têm perseverança e que gostam de desafio, meta é a melhor estratégia que tem para motivá-lo a querer ganhar mais. A meta, ele estimula quem tem o DNA de vendas, ele estimula a entregar mais, e quem não tem o DNA estimula a desenvolver, porque a pessoa está vendo que vai ficar para trás. Né? Agora, por exemplo, eu não tenho um hábito, eu nunca tive meta. Eu não tenho histórico de vendas, eu não sei o quanto que eu vendo em média. Parece absurdo eu falando isso, mas isso é o que mais acontece. Empresas com tempo de mercado, com faturamento já robusto, né? Uma empresa de porte médio, e não acompanha. Então, o que eu normalmente oriento? Né? Obviamente, Matheus, me dá uma dica agora, uma dica bem simples. Tenta analisar a média de vendas. Mas eu não tenho documentado, mas você tem uma ideia. É tantos mil. Beleza. Tenta entender o quanto que em média você vende e busque entender qual é o custo operacional do negócio. O quanto que você precisa para manter o negócio ativo. Ou seja, uma DRE. Matheus, eu não tenho esses números. Tenta buscar esses números. O primeiro mês, obviamente, não vai vir um número exato, mas vai começar a ter um norte, porque você sabe o que você precisa para manter o negócio saudável e você sabe o que em média você está fazendo. Então, você já tem uma baliza. Se aquilo que eu estou entregando é interessante para o negócio, porque eu preciso ou não. E a partir daí, você vai desenvolvendo crescimento. Aplica 10%, aplica 15%. Esse mês a gente está abaixo, então trabalha com uma meta para manter uma operação bacana. Porque não adianta você simplesmente, nunca trabalhou com metas e chutar uma meta lá em cima
que é algo que funciona só na sua cabeça. Aí, em vez de estimular, você desestimula totalmente uma equipe, porque a meta, ela tem que ser competitiva, ela tem que ser boa para a empresa, Desafiadora. mas ela tem que ser interessante para a equipe. Se a equipe olhar para a meta e entender que é uma meta que, não vai rolar, e não tiver uma pessoa junto ali, vendendo a ideia, acompanhando, não vai adiantar de nada. Vai virar paisagem. Então, a meta a gente precisa ter sensibilidade, ainda mais nos dias de hoje, né? Que a gente tem sazonalidades diferentes. A gente, por exemplo, antes da pandemia, a gente tinha março se comporta de um jeito, basicamente, abril de um jeito, e a gente tem esse entendimento já pré-estabelecido das sazonalidades de cada mês. Virou a pandemia, voltamos, mudou totalmente. A leitura dos números são outros. É outra. A gente vê hoje, por exemplo, março guardando no bolso meses que normalmente são melhores. A gente vê muitas das vezes segundas-feiras botando no bolso sábado. Eu vejo lojas de shopping dizendo que segunda, terça e quarta são melhores que um sábado e domingo. Historicamente, sábado e domingo sempre foi melhor, né? Então, a gente precisa entender que cada negócio é um negócio. Cada comportamento cada empresa tem um comportamento diferente, por mais que seja o mesmo segmento, às vezes divide até o mesmo ambiente, o mesmo mall ou a mesma calçada, né? Mas cada negócio é diferente. Então, você precisa entender, olha para o seu. Ah, porque fulano faz fulano, é fulano. Olha para a sua empresa. Ah, eu vendo X, mas em média eu estou tendo X de custo. Tenta achar um meio termo e você vai balizando todo mês. A equipe vai batendo meta, a equipe vai se estimulando. Nesse início, a meta, nem que por exemplo, 3 metas, prata, ouro e diamante. A prata faz com que seja um pouco mais atingível. Porque a equipe atingindo a prata vai servir de combustível para as próximas. O seu ponto de equilíbrio está na ouro. E aí você vai estimulando a equipe e você vai criando metas competitivas e no momento que o vendedor começa a ganhar mais, eu estava inclusive falando isso hoje, 3 meses de meta batida, comissionado, para quem não é acostumado a ganhar meta, no final do 3º mês, quando receber o salário do 3º mês com as comissões, no 4º mês essa pessoa já tem a vida transformada. Porque são 3 meses ganhando mais do que em média está ganhando. No 4º mês você já está você já adquiriu novos hábitos, você já incluiu coisas na sua rotina que antes você não incluía, porque afinal de contas você está ganhando mais. Você já se permite jantar talvez em lugares que você não ia antes. Você está comprando uma determinada marca que antes você não comprava. E a partir do momento que o vendedor, que a vendedora gosta disso, aí não volta mais. Aí é um caminho sem volta. Então você vê que uma coisa vai levando a outra. Agora, eu não tenho metas, eu não tenho acompanhamento, aí como você falou, qualquer coisa tá bom. O que vier tá bem-vindo. E aí cabe ao líder, ao gestor, a se posicionar e deixar de reclamar, né? Porque todo mundo quer o resultado, mas ninguém quer passar parte do processo. Ninguém quer pagar o preço. E pagar o preço é a mudança do hábito. Pagar o preço é treinar. Pagar o preço é abdicar, muitas das vezes, em fazer o que de fato queria fazer, mas para fazer o que é necessário. Então, cara, é sanidade mental se a pessoa deseja fazer algo, querer algo novo e fazer as mesmas coisas. É verdade. Então, hábitos novos vai gerar aquele 1%, cara, 1% só. Qual o hábito que a gente vai pegar essa semana? Qual 1% a mais? Cara, vamos estudar sobre vendas, vamos estudar melhor nossos clientes, essa semana vamos se comportar assim, vamos analisar como é que foi no final. Então, mede e ajusta, mede e ajusta, mede e ajusta. Criar né? uma cultura, né, dentro da empresa para que as pessoas possam ir. Cultura é difícil ser criada, mas se você colocar e você se empenhar em ela ser seguida, dá como você falou, depois de 3 meses vira apto. E aí aquilo ali vai andar e vai só dar fruto. 3 meses são 6 meses de resultado. Cultura forte, cultura de vendas é o que faz com que as empresas cresçam, é o que faz com que as empresas se consolidem. Uma empresa de cultura fraca, ela tá morta.
ela não vai prosperar. Uma empresa de cultura, pode ver, todas as empresas, as grandes, que a gente tem como exemplos, as grandes multinacionais e tal, então, todas elas têm algo em comum, cultura forte. O que é cultura forte? Cultura hoje, por exemplo, qualquer pessoa que entrar na Vigo, independente se foi você quem fez esse primeiro contato, esse primeiro apresentação, participou do processo de treinamento, claro que vocês fazem isso, mas no momento que a pessoa entra, ela já entra andando da maneira correta, porque a cultura é forte, a cultura do certo. Quando você tem a cultura da proatividade, ou o preguiçoso entra na linha, ou ele cai fora, porque não tem espaço para o errado. O errado não gosta do ambiente que é certo. Não é verdade? Com certeza. Então, se perfeito. você tem essa cultura da proatividade, não importa se nas outras experiências você não era proativo, aqui você vai ser proativo, porque se você não for, você não vai aguentar, você não vai suportar o ambiente. É insuportável para quem não está afim. Um ambiente onde todo mundo está vibrando tá na mesma sintonia. Nós tivemos vários pedidos de demissão quando a gente decidiu mudar a cultura. Porque é uma coisa que os que estão com a mesma cultura, eles se unem, né? E os que estão fora daquela cultura tentam se adaptar. Os que já estão bem para fora, não é o meu aguenta. ambiente, eu prefiro outra coisa, e que bom. Porque senão a gente ia ter um trabalho dobrado e talvez não ia nem conseguir. Então, acho que a cultura, ela une, né? Quando você decide, e quando você vê que a cultura que... Porque assim, não adianta também ser uma cultura que você ache bonito, mas que você não pratique. Né? Porque senão, se o líder não assumir aquela cultura e decidir impor aquela cultura e ele executar, quem vai executar? Se o dono não está executando... Não é faço o que eu falo, né? Não faço o que eu, como é que é? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, faço o que eu digo, né? Não faço o que eu falo. Faço o que eu falo, mas... O pessoal entendeu. Você estava falando aqui uma coisa que é muito interessante, né? Sobre o processo. E eu tenho incluído isso nas minhas abordagens com equipe, e eu percebo que tem funcionado bem. Então, por exemplo, cara, você não é obrigado a amar o processo. Uma coisa simples, pós-venda. Você não é obrigado a gostar do pós-venda. Você chegar para mim, por exemplo, Mário, falar para mim, cara, eu não gosto de fazer o pós-venda. Bicho, tá tudo certo. E de verdade, você tá sendo honesto comigo. Onde é que você rende mais? O que é que dá tesão? Agora, o que é que você gosta de fazer? Agora, o fato de você não gostar do processo não muda o fato que ele dá o resultado. Você não precisa gostar do processo, mas você gosta do resultado. Né? Tava vendo um grande personal trainer falando. Dá para contar nos dedos as vezes que eu fui treinar realmente motivado. Né? Se eu falar para vocês que eu amo estar aqui todos os dias treinando, não é verdade. Não é todos os dias que eu tô afim de vir para cá. Tem dia que tá chovendo, tem dias que eu acordo com sono. Mas eu venho por quê? Porque eu sei que o resultado que aquilo vai me proporcionar. Exato. E é isso que eu gosto. A gente vê empresários, vai me falar, eu amo a parte financeira, eu amo ter que ficar fazendo uma DRE, eu amo... Não, você pode ter empresários que gostam, tem outros que não gostam. Mas não muda o fato de que isso é de suma importância para o negócio. Eu não gosto de fazer. Ok, você vai pagar alguém para fazer para você? Se não pagar, vai ter que fazer. Senão você vai ter que fazer. Eu não gosto de aparecer no Instagram. Beleza, você vai ter que contratar alguém para fazer então. Porque senão você vai ficar como? Você não vai fazer, você vai ficar para trás do negócio. E uma coisa que a gente também aprendeu a conseguir, né, até para as pessoas que estão nos assistindo, que tem um segmento como o nosso, né, que é software, que como a gente falou no início, né, são vários meses até que aquela pessoa está andando, vamos dizer, sozinha. Existe um esforço da empresa para trabalhar para que ela esteja apta ao trabalho. A gente percebeu que, cara, precisa ter um processo, né? Por exemplo, a gente está para contratar novos suportes e a gente está fazendo uma série de vídeos aqui, né? Utilizando o polo de mídia. Para quê? Para que essa pessoa, quando chegue, aquela qualidade que tinha com aquele implantador, ela seja difundida para várias pessoas, sem precisar que ele esteja parado toda hora e faça isso, entendeu? Então, você consegue entregar, tá aqui os vídeos. Essa pessoa, antes de entrar na sala, é passada por um processo de onboarding. Eu sou quem executo isso. Então, eu vou mostrar a cultura da empresa, os valores, o que pode, o que não pode, como é que tem que ser feito. Até coisas como, por exemplo, dia do salário, o que, por exemplo, pode vir com tal roupa, mas colocar isso para quando ele der o primeiro pé na sala onde ele vai ficar, ele já saiba como aquilo funciona. Isso faz com que ele consiga se interagir melhor e sentir parte daquilo muito mais cedo.
Porque se você chega, pessoal, tá aqui um novo colaborador, tchau, pá, fecha a porta. Quem ficar lá que... E o pior ainda, o último que sair, fecha a o porta. último que sair, fecha... E o pior, às vezes você tá com um colaborador que você já tá colocando outro porque aquele cara tá dando trabalho. Aí você faz o quê? Não, mas ele é bom. Você chega um novo colaborador, aí quem vai treinar ele? Aquele cara que tá saindo. Parece incrível, mas é isso mesmo. Você falou num ponto aqui importante e que eu acho pertinente a gente falar, nas redes sociais, né? No Instagram, se você não faz, né? Se você não está no digital, você tem que contratar alguém. E eu percebi e ainda percebo, na pandemia tinha muita gente que ainda não estava no Instagram, não estava no mundo, né, virtual, passou-se pandemia e ainda não está, né? Qual a dica que você daria para esse empresário que ainda não está nas redes sociais? Bom, quem não tá na rede social, O acho seu que... concorrente tá, né? Isso quer dizer que o seu concorrente tá nas redes sociais. Se você não tá, o seu concorrente tá. Faz o seguinte, eu não tô na rede social, não aderi. O financeiro da empresa tá bom? Tá legal as vendas do jeito que está? Porque eu tenho certeza absoluta que Que pode alguma coisa melhorar. está incomodando você. Tenho certeza absoluta que alguma coisa está incomodando. O online, e gente, ele é a tua segunda loja, a tua segunda empresa, que o único custo que você precisa é de uma pessoa e de um celular. Então, invista. Invista. Ah, eu tenho dificuldade. Faça. Né? A repetição leva à perfeição. Ah, eu não sei falar. Se aprende. É uma ferramenta que é nova para todos nós. Todos nós fomos pegos de surpresa. A gente teve que se reinventar. A minha escola de vendas não existia WhatsApp. Não existia Instagram. A minha escola de vendas era 100% presencial. O que eu tinha para gerar engajamento e relacionamento com o meu cliente que não fosse presencial? Era um telefone fixo bloqueado para celular, que só ligava se tivesse fixo, e um telefone que mandava SMS. Era ostentação, né? Peraí, 500 caracteres, tem que respeitar, viu? Era o que nós tínhamos. E a gente aprendeu. Se você consegue, eu também consigo. Se fulano consegue, claro. Tem pessoas que têm mais habilidade do que outras. Isso aqui não é... A gente não está discutindo aqui O século dos anjos. Exato. É a atitude de ser feito. E a regra é claro, antes feito do que perfeito. Faça. Vendas é isso. Vendas é vibração, vendas é ação, vendas é atitude. A atitude de fazer já gera resultado por si só. E assim, erre rápido e tenta consertar, né? Exato. Corrige mais rápido ainda. Isso. Perfeito. Agora, enquanto você fica, isso aqui não é para mim, eu não gosto de fazer, enquanto você não incentiva a sua equipe, aí realmente você sempre estará atrás. Não adianta, gente. Você pode não gostar de rede social, você pode não gostar de Instagram, você pode não gostar do WhatsApp. Existem pessoas que não gostam, mas não muda o fato de que hoje o online é o maior gerador de negócios que existe. E o WhatsApp, ele é o maior gerador de negócios e ao mesmo tempo é a menor taxa de conversão que existe é o WhatsApp. Então você precisa ter um volume muito grande. É só a gente olhar quantas mensagens você envia para quantas respostas você tem. Então, se você não colocar esforço, não gera resultado. Se não colocar esforço, se não mandar uma mensagem bem estruturada, se você não investir num vídeo, se você não pegar e falar, oi, seu cliente, tudo bem? Passando para desejar um ótimo dia, mandar um vídeo para aquela pessoa. Se você não caprichar numa foto, independente do negócio, a gente precisa pegar isso que a gente está falando e moldar para o nosso negócio. Então, lembra que a gente falou, não pode ser preguiçoso. Pega o que a gente está falando aqui para o seu negócio, se é varejo, se é atacado, se é serviço, e molda para o seu perfil de empresa. Mas se você não pegar e fazer são coisas simples isso. Mas se você fizer isso, eu garanto para você, são 3 meses você fazendo isso todos os dias, com uma média de 20 a 30 clientes, você tem 6 meses garantido de resultado. 6 meses garantido de resultado. Todos os dias criar o hábito de mandar uma mensagem personalizada para 30 clientes. Eu vou mandar 10 a hora que eu chego, 10 próximo ao meio-dia, à tarde eu mando mais 10 quando eu voltar, e se sobrar um tempinho eu mando mais 10. Faz isso durante 3 meses, você tem garantido 6 meses de resultado. Isso é fato. O esforço é
totalmente proporcional à energia que você gasta, seja ele para o que for. Não tem como você não ficar bom se você exercitar aquilo todo dia. Matriz de esforço versus resultado. Quanto maior o meu esforço, maior o meu resultado. É que eu acho que existe uma distorção aí de alguns valores. É claro que existem coisas que você consegue de uma maneira mais prática, mas para você conseguir, você tem que adquirir habilidade. Enquanto você não tem habilidade, é no trabalho bruto mesmo, é no operacional. É você indo lá, fazendo, errando, aprendendo, não tem outra forma. Claro, se você tem a técnica, aí ok. Mas para você adquirir a técnica, você vai ter que se esforçar. Precisa. Eu escutei uma frase que é assim: fácil nunca vai ser, difícil para quem nunca começou, certo? E simples para quem já deu o primeiro passo. Não tem errada. Fácil, quem disser que é fácil qualquer coisa não é, cara, porque realmente nunca vai ser. Mas se você nunca começou, nunca vai ficar fácil, É. né? Nunca vai ficar simples, né? Hoje em dia, a gente está falando isso hoje. Meu avô sempre dizia isso, né? O que é certo, o que é errado, desde que o mundo é mundo. Isso vamos passar 10 anos, vamos passar 20 anos, a gente vai estar velhinho, e isso que você está falando vai continuar sendo a mesma coisa, né? Então, você vê isso daí, não é técnica. Isso são princípios, isso aí são pilares. Isso é o que sustenta uma empresa, isso é o que faz com que você. Isso são as coisas que a gente traz de casa todos os dias, a atitude de buscar fazer. Estou numa empresa nova, você que é colaborador, você que está chegando agora na empresa, fez o que tinha que ser feito, sobrou um tempo. Myron, me diz uma coisa, eu finalizei ali, tem alguma outra coisa que eu posso fazer? Né, que eu tô com. Não sei se posso fazer mais alguma outra coisa, tem alguma outra forma que eu posso te ajudar? Ou seja, você vê coisas simples. Qual é a dificuldade técnica disso? Zero. São as coisas que requerem o mínimo de habilidade técnica e geram o máximo de resultado. É autoavaliação, né? Você entender se de fato está precisando e o que sempre vai ter algo a melhorar, sempre. Então, se você busca essa autoavaliação e sempre tenta melhorar, cara, qualquer empresa, qualquer local que você for, você vai se destacar. Aí, às vezes, o líder, o gerente, a empresa fala, mas isso não é obrigação minha. Claro que é. Porque a missão do líder é desenvolver pessoas. Perfeito. É desenvolver pessoas. Um dos papéis, né? Um deles. Daqui a 10 anos, você desenvolveu, moldou um perfil profissional ali. Vão se passar 10 anos, 15 anos, essa pessoa vai lembrar de você. E um papel importante que eu me lembrei, você comentando isso, é também a empresa avaliar como é que está o líder. Esse líder realmente, porque muitas das vezes a gente acaba colocando um líder num papel de liderança porque ele era o melhor onde ele fazia, sendo que o operacional é uma coisa, você liderar pessoas é outra. Será que de fato ele tem essa... Porque senão, você em vez de, vamos dizer assim, evoluir a pessoa, você está dando um checkmate para ela, porque como é que ela volta para onde ela está depois que ela foi líder? O salário não diminui, começa a ficar pesado. Então, a única forma que você tem você tem um ótimo operador, um ótimo executor, e agora você vai ter que tirar ele porque não tem mais como voltar. Né? A má decisão na hora errada foi quem causou isso. E você queimou um excelente profissional. Exato. Excelente profissional. O perfil comportamental é um papel muito importante para que um gestor consiga identificar, porque muitas das vezes um posicionamento, como você mesmo falou aí no caso anterior, que o pós-venda, o cara pode até não gostar. Será que ele se sente bem fazendo aquilo? Cara, eu não sinto, mas se você me botar aqui nas vendas, eu vou render muito mais. Então, cabe também ao papel do líder saber identificar o posicionamento daquele jogador. Não posso pegar aqui um zagueiro e colocar ele para ser Com goleiro, certeza. ou então ser atacante. Né? Então, quando você consegue identificar o perfil comportamental dos colaboradores que você está no seu meio, você consegue ter um plus sem precisar aumentar a quantidade de pessoas. Você consegue render mais. Por quê? Porque você foi mais assertivo. Aquela pessoa que só rendia 20, 30 ou 50% vai render muito mais porque ela está no posicionamento certo. E aqui a gente passou por isso também, quando a gente passou um pente fino que identificou o perfil comportamental de todos os colaboradores, que a gente rodou o DISC, né? Que existe o dominante, o influente, conforme e o estável. Depois que a gente rodou aqui essa ferramenta, que a gente identificou quem é quem e por quê, foi muito mais fácil, a comunicação foi muito mais fluida, porque tem pessoas que, tipo, para exercer uma determinada função, primeiro ela não tem um perfil,
né? Então, o perfil é uma pessoa estável, ou então uma pessoa conforme, ela vai ter muita dificuldade por exemplo, ir para a venda, que venda requer mais o quê? Mais dominância, mais atitude. E o cara Exato. conforme, ele sempre fica com medo. E se o cara me rejeitar? E se eu não conseguir? E fica sempre naquela conformidade do medo de dar o próximo passo. Já o dominante, não. O dominante, ele vai para cima e não quer nem saber o que é que vai dar, mas ele vai fazer as coisas acontecer, né? Aos trancos e barrancos faz. Isso, exatamente. É, missão dada é missão Missão cumprida. cumprida. E não existe o certo. Ah, o dominante é melhor do que o conforme. Não. Não, O é que é verdade. que ele. Aí se bota um dominante para ir para o financeiro, é um desastre. Porque ele não vai analisar bem os números, vai fazer uma transferência errada, vai dar merda, com certeza. Vai entrar em colapso. Vai colapsar. É isso aí mesmo. Não existe o perfil ideal. Não existe perfil certo e perfil errado, né? A gente entender aonde que aquela pessoa consegue contribuir mais. E Onde como você ela se falou, encaixa, né? onde ela se sente também mais realizada. Essa coisa de realização é uma coisa que é interessante, né? A gente veio de uma criação que a felicidade, a nossa geração, a felicidade ela vem através do trabalho, né? Foi assim que eu aprendi. Então, por exemplo, se a sua vida pessoal, meu pai falava isso, se a sua vida pessoal não vai bem, mas o profissional vai bem, se sustenta. Agora, quando o profissional não vai bem, tudo desanda. Então, foi assim que a grande maioria da nossa geração aprendeu, que a felicidade ela vem através do trabalho. E com isso, a gente percebe que a visão de empresa, né, de ambiente de trabalho mudou. As linhas horizontais, empresas, né, aquela coisa com um ambiente mais amistoso. Nunca se falou tanto de liderança como dos anos 2000 para cá, né? Então, o que que acontece? A nossa escola em relação a trabalho foi de uma forma. E isso daí é algo que a gente precisa estar constantemente significando o trabalho, né, o emprego, a empresa, para os nossos colaboradores, para que eles não tenham a visão de que é apenas um trabalho, de que o tempo que eles passam aqui na nossa empresa é só um Um tempo tempo. durante as 24 horas deles. E na realidade, não. Isso aqui proporciona muitas outras coisas que você vai estar levando para sua vida pessoal, que você vai estar proporcionando a partir daqui. Então, a gente como empresa, a gente como líder, a gente tem que entender aonde que essa pessoa, em que ponto essa pessoa é estimulada. Quais são as necessidades dela, quais são as metas pessoais, para que a gente consiga significar a empresa dentro disso. Porque senão a pessoa ela vem, o colaborador, a colaboradora ela vem, cumpre as 8 horas e simplesmente vai embora. A empresa é apenas um meio, e não um centro. Lógico que todas as pessoas têm os seus valores, têm os seus próprios eixos, mas a empresa ela precisa estar inserido nisso, porque eu preciso que ela tenha essa visão de importância que tem para mim. E isso é um papel que não é fácil. Então, agora, se você acompanha, se você se dedica, qual é o sobrenome das pessoas que trabalham com você? Qual é o nome do esposo? Qual é o nome da esposa? Qual é o nome dos filhos? Aonde que estuda? Qual é a rotina que essa pessoa tem até chegar na minha empresa? Quantos ônibus ela pega? Né? Então, você está trabalhando com pessoas, muitas das vezes, que você não sabe quem é. E que dificuldade está passando. Aí, exatamente, às vezes está passando por uma dificuldade que você pode ajudar. Ser mais Ser sensível, mais sensível, criar mais empatia. perfeito. Às vezes uma palavra de compreensão, cara, transforma. Transforma. Agora, você precisa estar atento para isso. Então você vê que quando o assunto é vendas, não é só a venda. Existem várias coisas que estão em torno disso. E se você for analisar, são pequenas coisas, são pequenas atitudes. Venda não é complicado. Nunca foi. Vendo a emoção. Né? Não é complicado. Agora, se você fechar os olhos, se você deixar de fazer o que realmente deve ser feito, feijãozinho com arroz bem feito, aí sempre vai ser mais difícil. Qual a dica que você daria, certo, para os empresários conseguir fazer o monitoramento das suas empresas? Que KPIs, que indicadores mais relevantes que ele pode analisar para saber se a empresa dele está boa, se está ruim? Eu diria para vocês aqui, diria para vocês 4. Produtos ou serviços, né? Depende do perfil de negócios, por atendimento.
né, que é o PA, peças por atendimento, taxa de conversão, ticket médio. A taxa de conversão, na realidade, para quem não conhece, né, não sabe o que é a média de vendas que eu converto para quantos clientes eu atendo. Ticket médio, que é o valor médio de cada venda que eu realizo, e o meu funil de vendas. Funil de vendas é todo o percurso que o cliente percorre lá do início até a fase final da venda. E implantando o funil de vendas, você consegue entender em que parte do processo da venda eu estou errando. Tá capenga. Aonde que eu preciso fortalecer? Aonde que está a minha fraqueza? Às vezes você é muito bom na abordagem, você recebe muito bem, mas quando vai para a negociação, quando fala o preço, o cliente some. Oxe, já viu? Cadê o cliente que estava aqui e sumiu? Ou seja, através do funil de vendas, você consegue entender aonde você está, aonde que estão as suas fraquezas, aí vai. Treinamento, uma ferramenta, uma argumentação diferente, avaliar a questão de talvez preço, mas são vários motivos, né? São vários porquês. Mas eu diria que esses 4 são os pilares. Peças por atendimento, que pode ser serviço, dependendo do negócio, ticket médio, taxa de conversão e funil de vendas. Show. E finalizando aqui nosso bate-papo, certo? Não poderia deixar de fazer essa pergunta. No seu ponto de vista, qual o grau ou qual a importância de uma solução, uma automação dentro de um negócio? Absoluta. Você como empresário, você como isso vai desde o empresário, do gestor até o vendedor. Quem trabalha com vendas, quem tem empresa, quem não tem controle daquilo que realmente está fazendo, não tem acesso a dados, mineração de dados, como que vai planejar? Como que você vai, por exemplo, avaliar esses indicadores que eu falei se você não tem números? Se você não tem uma automação, um sistema, algo que você consiga ter de uma maneira mais assertiva e prática, né? Quanto tempo você vai levar para ter acesso a essas informações? Então, quando vocês têm um sistema de automação, quando você tem uma Avigo na sua empresa, que lhe dá as informações em tempo real, aonde você estiver, como o BI. BI é o acesso do meu celular. Aonde eu estiver, eu tenho 2, 3 unidades, eu tenho empresa em Natal, eu tenho empresa em Caicó, eu tenho empresa na Paraíba, em São Paulo, aonde for. Peraí, deixa eu ver como é que tá a minha loja lá de Natal. Deixa eu ver como é que tá a minha distribuidora de São Paulo. Você ter essas informações realmente te coloca numa posição privilegiada para que você pense em plano de ação, para que você veja exatamente aonde que você pode desenvolver a sua empresa. Contra os números não tem argumento, né? E quando você tem os números na sua mão, você consegue desenvolver muito mais. Então, não é muito importante, é extremamente importante. Não é uma negociação, não é uma argumentação de importância. É importante, ponto. Né? Você tem um faturamento X e tá no caderno ainda. Não pode. Você não pode. Você tem que ter isso de uma maneira mais automatizada. Suave, tem que extrair as informações mais fácil. Imagina. Né? Através do BI você pode ter clareza exatamente de onde você está errando e aonde você pode melhorar. Ah, Matheus, eu trabalho com planilha. Planilha é bacana. Eu trabalho com planilha. Mas o ideal seria o quê? Sistema. Não é verdade? Perfeito. O ideal seria um sistema. E que seja da Vigo, viu? De preferência. Esse eu a garanto. Mário, palavras finais aí, o que é que você... Não, só escutar, a gente fica assim, só olhando e escutando, né? Admirando. Só admirando o conhecimento. Com seus olhos. Mas parabéns, a Veneziano realmente tem se destacado no mercado. A gente vê essa evolução, né, de vocês. A gente participa disso, né? Lá desde o iniciozinho, eu vi sua entrada, né? Os meninos crescendo e ver o que vocês estão hoje, se tornaram hoje, eu fico muito feliz, né? Em ter participado de tudo isso. E estar aqui conversando, né? Extraindo toda essa informação para quem nos ouve também é muito importante. Então, parabéns aí por tudo e com certeza tem muito mais a crescer. Espero muito sucesso para todos vocês. Meninos, eu agradeço o convite, sabe que para mim é uma honra estar aqui. Independente de onde eu estivesse, eu viria. Faço questão de sempre que eu venho para Caicó estar aqui com vocês. Aqui não é
parceria apenas de empresa. A gente tem uma amizade grande aqui, uma confiança muito legal. E essa é a base de vendas, né? E só falar um pouco sobre a Veneziano, né? Para quem ainda não nos conhece, nós somos uma empresa de consultoria comercial. A gente tem como base 3 pilares: gestão de pessoas, gestão de resultados, certo? E gestão de processos. Então, a gente trabalha com treinamento, acompanhamento, feedback, gestão, liderança. Então, tudo que envolve vendas comercial, a gente está na área, é com a gente. Nosso trabalho é uma consultoria descomplicada, então eu não sou aquele tipo de empresa que vai chegar no seu negócio, vai ficar um mês fazendo uma análise de custo. A gente é vendedor, eu tenho urgência, então as demandas nós vamos desenvolvendo, a gente já chega botando a mão na massa. Então, no momento que eu sou contratado, o resultado ele tem que vir para ontem. Então, isso é o que isso é coisa de vendedor, né? Quem é vendedor é para ontem, tem urgência. Então, sou eu, o Beto, o Fernando, a Jéssica, nós atendemos Rio Grande do Norte, nós atendemos a Paraíba, tô em Caruaru também. Nós atendemos em outros estados de maneira consultoria presencial e online. Quem quiser, quem quiser nos conhecer um pouco melhor, @Veneziano Lopes ou meu WhatsApp, 84 99601 6595. Pode chamar lá que a gente conversa. Show de bola. E se você fosse deixar uma mensagem final aí para quem está nos escutando, qual a mensagem você diria aí? Olha para aquela câmera ali e dá uma mensagem aí para encerramento. Galera, seguinte... O ano, ele começou de uma maneira muito boa. A gente percebe que o negócio está acontecendo. Então, o melhor momento, o seu ano é 2024. Esse é o ano, de verdade mesmo, para você remodelar o seu negócio. É o seu ano para você deixar tudo que não tá somando de lado. É o seu ano para você olhar para sua empresa. É o ano para você olhar para sua equipe e é o ano para você crescer. O ano só está começando. A gente tem muito 2024 pela frente. O ano de você se destacar no mercado é esse. Então, vai para cima. Se você tem receio de WhatsApp, não gosta de Instagram, cara, esse é o ano para você destravar. Esse é o ano para você aparecer. Esse é o ano para você confrontar quem não está somando. Ou a gente se abraça ou a gente se separa. Esse é o seu ano. Tô falando muito sério. Show? E se você tiver precisando de ajuda, chama a gente também, viu? Show. Valeu, meu amigo. Obrigado, gratidão. E é isso aí, pessoal. Até a próxima, viu? Cara, você Opa, desculpa aqui, meu amigo. Foi na hora que ele tava olhando. Ele tava para lá agora. Então, pessoal, muito obrigado por estar com a gente, ouvindo até agora, tá bom? Siga lá, @Polo de Mídia Vigo. Um abraço. Até mais. Até mais.